Olá, seja bem-vindo! Nessa aula vamos aprender o que são conceitos e como identificá-los. Os conceitos são a base para o nosso entendimento. É através deles que formamos significados para tudo o que aprendemos. Os conceitos são as imagens mentais que vamos criando e nomeamos através de uma palavra. Assim, quando lemos um texto, por exemplo, essas imagens são resgatadas e é através delas que compreendemos o significado do texto. Retiramos esse pequeno texto do livro Learn How to Learn, de Joseph Novak e Bob Goen. Vamos olhar esse texto e tentar interpretá-lo. Uma educação que intervém na vida das crianças cria um mundo que elas nunca conseguiriam ver sem a educação. A verdadeira educação muda o significado da experiência humana. Você consegue identificar quais são as palavras que dão significado a esse texto? Vamos pensar na palavra educação. A palavra educação forma uma imagem mental para você? O que você pensa quando você escuta essa palavra? O que educação significa para você? Eu sentada numa cadeira escrevendo na minha escola. Eu vejo um livro. Conjunto de valores. Transmissão de conhecimento, memorização, avaliações. E a palavra intervém forma uma imagem mental para você? Intervém, se mete. Algo relacionado a parar, a dar uma pausa, uma ruptura no desenvolvimento de alguma coisa. É o mesmo que praticamente que intervenção. Intervenção é aquilo que interfere em alguma coisa, podendo ser para o bem ou para o mal. Colocar algo em prática que foi parado. E a palavra vida? Um fundo verde e um coração vermelho no meio. Enxergo a natureza. Magia. É o intervalo entre o nascimento e a morte de um ser vivo. E a palavra crianças? Amigos juntos brincando. Correria. Meus filhos pequenos. São esses seres humanos em formação que devem ser amados, cuidados, respeitados e valorizados, porque são o futuro do mundo. E mundo? A terra à vista do espaço. Meu lar. Enxergo um espaço muito grande. Mundo, coronavírus. A palavra educação aparece mais 2 outras vezes nesse texto. Nesse ponto, a gente tem a mesma imagem mental que da primeira vez que ela apareceu. Mas nesse ponto, a palavra educação vem acompanhada de um adjetivo, verdadeira. E essa expressão, verdadeira educação, pode não ter exatamente o mesmo sentido, a mesma imagem mental que a palavra educação sozinha. O que vem na sua mente quando você escuta essa expressão, verdadeira educação? Seja gentil com rótulos. Pai e mãe. Um troféu. Observação, reflexão, transformação. Uma situação semelhante acontece aqui com a expressão experiência humana. O que vem na sua mente quando você escuta essa expressão, experiência humana? As pessoas fazem experiência. Paternidade. 2 pessoas se relacionando, conversando. Uma aventura. O seu fazer, realizações, críticas, resultados. E ainda temos a palavra significado. O que vem na sua mente quando você escuta essa palavra? Dicionário. Me lembra algo verdadeiro. Um ponto de interrogação. É uma palavra ou um conjunto de palavras
que servem para esclarecer ou dar compreensão intelectual do que seja um objeto, um sentimento, um fenômeno ou um assunto estudado. Essas imagens mentais são os conceitos que adquirimos durante nossas experiências de vida. Os conceitos se relacionam para dar significado à frase ou texto como um todo. As outras palavras são chamadas palavras de ligação. Elas não formam uma imagem mental quando sozinhas, isoladas de um contexto, mas elas são muito importantes porque são elas que caracterizam a relação entre os conceitos. E o significado da frase, da proposição, pode ser totalmente alterado dependendo da escolha da palavra de ligação. Veja, por exemplo, essa frase: verdadeira educação muda o significado da experiência humana. Vamos pensar um instante na palavra muda. A gente pode substituir essa palavra por outras que sejam sinônimos, como modificar, alterar, sem mudar o significado da frase. A verdadeira educação modifica o significado da experiência humana. A verdadeira educação altera o significado da experiência humana. Vamos pensar um instante na palavra desviar. Se você substituir mudar por desviar nesta frase, verdadeira educação desvia o significado da experiência humana, essa formulação traz um sentido bem negativo para a frase. Você consegue perceber a diferença? E o mais interessante é que se você substituir mudar por um antônimo, manter, conservar, reter, ainda assim o significado da frase não vai ser o mesmo do que aquele utilizando a palavra desviar. Verdadeira educação mantém o significado da experiência humana. Verdadeira educação conserva o significado da experiência humana. Então, existem palavras que são conceituais, para as quais formamos uma imagem mental. E as outras são palavras de ligação. Elas dão sentido ao relacionamento entre os conceitos. E assim formamos o significado para tudo o que aprendemos. Na próxima aula, vamos aprender mais sobre conceitos e a formação de significados. Não perca!